緒にいた女、どこに O deus necromante, em um último esforço para conquistar a vitória, libera uma arma inesperada, o poder da magia da reencarnação. Em um mundo onde a magia é parte integrante da vida, um herói lendário avança destemidamente por um grupo de soldados que tremem de medo. Nas profundezas de uma masmorra, uma série de círculos mágicos materializa armas que são lançadas contra os soldados, reduzindo-os a nada em questão de segundos. Ao receber a notícia da chegada do herói, o capitão ordena que suas tropas se retirem, sabendo que não tem chance contra o necromante. A lenda do herói é muito difundida, pois ele é a arma secreta da igreja, tendo escapado por pouco da morte em inúmeras ocasiões. Sem se deixar abater, o herói segue em frente, determinado a enfrentar a criatura que se esconde na câmara cheia de névoa à sua frente. Um herói lendário, Shagrua, famoso por sua capacidade de esmagar monstros de nível calamidade, está se preparando para enfrentar o necromante Corpse God no que promete ser a batalha do século. Sua equipe de apoio fica admirada, pois nunca presenciou tamanho poder. O mundo exterior treme em antecipação enquanto o deus cadáver continua a convocar os mortos, ameaçando o equilíbrio do mundo. O herói utiliza a magia para aumentar sua velocidade e avança em direção ao deus. Os dois entram em batalha, com o herói aparentemente em desvantagem, pois o deus pode se regenerar rapidamente. Usando a mesma magia de antes, o deus lança espadas contra o herói, mas ele se esquiva facilmente. Com o impasse na batalha, o deus reúne as almas dos mortos em uma bola enorme e a atrai para si, fazendo com que os soldados percam a vontade de lutar. As almas descem como se quisessem oferecer sustento ao deus, complicando ainda mais a já difícil tarefa do herói. O deus junta os ossos, e quando eles passam por um círculo mágico, convoca um viver da morte. No entanto, o herói está preparado para isso e usa sua enorme espada mágica para cortá-lo ao meio. O grupo de apoio está ciente de que o lendário herói deve sair vitorioso, caso contrário, os cadáveres devorarão o mundo. Apesar da incerteza em relação às chances do herói, uma garota continua confiante de que ele terá sucesso. Ela acredita firmemente que ele não pode falhar. Quando o herói parece estar ganhando vantagem, o deus usa sua magia de necromante para reunir uma horda de esqueletos para o herói enfrentar. Ela sabe que o herói não morrerá, e seus olhos mudam de cor quando ele se lembra de seu passado. A cada batalha que ele travou, a cada vilarejo que foi destruído e a cada pessoa que perdeu a vida em seu nome, as almas mortas amaldiçoam o herói. O mal-olhado é um poder que permite ao seu portador ver as almas, ou sombras, dos que partiram. O deus do mal também possui essa habilidade. A maioria dos portadores do mal-olhado foge para a igreja por toda a vida ou sente prazer em manipular as sombras e se torna necromante, como o deus cadáver. O herói usa magia de fogo, mas ela se mostra ineficaz contra a horda de esqueletos, forçando-o a mudar para o combate corpo a corpo. No entanto, o grande número de esqueletos o sobrecarrega. Ele decide usar sua magia para saltar alto e solta uma enorme bola de fogo em direção ao teto, enterrando o deus e os esqueletos embaixo dela. Ele acerta o deus, revelando sua verdadeira forma, uma jarra de cérebros. O deus vê toda a vida como um mero brinquedo, sentindo prazer com os lamentos ressentidos das almas que ele matou. O herói entende isso, mas sabe que não é como Deus. Enquanto as pessoas continuam a se matar, o deus maligno assume o papel de ceifador, acumulando pilhas de cadáveres. De repente, o deus invoca uma série de sigilos, o que confunde o herói, pois ele não reconhece o feitiço. O deus está preparado para acabar com a batalha de uma vez por todas. Em resposta, o herói reúne todo o seu poder e recebe reforços adicionais de suporte. Ele salta em direção ao deus, perfurando seu feitiço, cortando-o e criando uma enorme explosão que clareia o céu. De repente, a mente do herói fica nublada e ele se esforça para se lembrar dos eventos da batalha. Acontece que, em seu confronto final, o deus cadáver usou magia de reencarnação. Ele se esforça para se orientar, sentindo-se desorientado e fraco. O ferimento em seu corpo aumenta o desconforto e a dificuldade de falar. Os arredores são completamente desconhecidos para ele, as paredes, o piso, tudo é diferente. Aos poucos, ele consegue se levantar e seguir a fonte de luz. Ele sai em uma rua movimentada, repleta de prédios e pessoas desconhecidas. A novidade de tudo isso o deixa atônito e ele fica ali, absorvendo tudo. De repente, um drone o avista e seu operador, um assassino, fica surpreso ao ver o garoto vivo. Ele rapidamente informa a sua equipe que a missão falhou, apesar de ter confirmado a morte do garoto anteriormente. O assassino está tão perplexo quanto o garoto e coloca sua equipe de prontidão. O assassino está intrigado com o fato de o garoto conseguir se movimentar normalmente, apesar de ter a garganta cortada. A arquitetura e a escrita desse lugar são completamente estranhas para o garoto. Ao examinar a filmagem, ele não detecta sinais de magia e se pergunta onde ele poderia estar.
Olhando para a cidade movimentada, o garoto fica fascinado com a visão das pessoas vivendo suas vidas em paz e felicidade e conclui que essa deve ser uma terra sem conflitos, mas ao se lembrar de seu próprio mundo, ele não consegue deixar de se preocupar com o futuro na sua ausência. Quando os policiais se aproximam, Polka se sente confuso e desorientado. No início, ele se esforça para entender a linguagem deles, mas logo começa a entender o que estão dizendo. Com base nas informações linguísticas armazenadas no cérebro de seu novo corpo, ele consegue comunicar que está bem e se apresenta como Polka. Percebendo o sangue em suas roupas, os policiais ficam preocupados. Nesse momento, uma garota pula de repente em sua cabeça, muito feliz por vê-lo vivo. Ela pega sua mão e o afasta dos policiais perplexos. Polka não tem escolha a não ser segui-la, sentindo-se oprimido pela estranheza de tudo aquilo. Eles correm pelo beco e, quando param, a garota pergunta a Polka se ele se lembra dela, apresentando-se como Misaki. À medida que as memórias de Polka retornam lentamente, ele reconhece o rosto sorridente de Misaki de seu passado. De repente, ela o levanta, sacode-o e o joga no ar, confirmando que ele está quente e vivo. Polka lhe agradece, mas antes que ele possa terminar, ela saca um pé de cabra ensanguentado, revelando que ela foi sua assassina original. Misaki fica perplexa com o fato de Polka estar vivo depois de ter enfiado o pé de cabra em seu pescoço mais cedo. Ao relembrar as memórias, Polka percebe que Misaki é de fato a assassina e sai correndo. Enquanto observa o desenrolar dos eventos, o assassino se pergunta por que alguém ordenaria um assassinato de um simples garoto de 16 anos. No entanto, ele sabe que um trabalho é um trabalho e que, dessa vez, é melhor que o garoto continue morto. O fato de fugir exige toda a força de Polka, que se esforça para sentir qualquer elemento mágico no ar ou se comunicar com qualquer espírito. O corpo que ele habita tem pouca ou nenhuma magia, tornando-o incapaz até mesmo de curar seu ferimento superficial. No entanto, ele sabe que um ferimento fatal pode resultar em sua morte permanente. Misaki o localiza, e Polka tenta se esquivar dela. Ela elogia a agilidade dele e parece até gostar da perseguição. Polka consegue prever seus movimentos, mas é limitado pelas capacidades do corpo. Ele olha para o mundo pacífico que deseja, mas a adaga de Misaki acerta um golpe, impedindo-o. Apesar do revés, Polka se recusa a sucumbir tão facilmente. Misaki fica impressionada com sua resistência e até se sente intimidada pela primeira vez. Se ela não for cautelosa, pode acabar se apaixonando por ele. Polka entra cautelosamente em uma sala pouco iluminada, sem saber ao certo qual é o seu propósito. Misaki, seguindo logo atrás, revela que ali já foi um notório local de execução da Yakuza e um de seus lugares favoritos. De acordo com a tradição local, a área é assombrada por fantasmas e gangsters, o que impede a maioria das pessoas de se aventurar por perto. Quando Polka se acomoda, ele confirma calmamente que pode vê-los, mesmo com esse corpo, pois o mal-olhado é um poder da alma, não apenas dos olhos e do cérebro. Misaki fica perplexa com suas palavras, mas Polka aconselha valorizar mais a vida. Extraindo o poder das almas que o cercam, Polka cria um enorme sigilo, enquanto Misaki se lança contra ele. Em resposta, Polka invoca uma mão gigantesca que a mata instantaneamente. O assassino observa todo o espetáculo por meio de seu drone. Em seu antigo mundo, o lendário herói se ergue enquanto o cérebro na jarra, também conhecido como Deus Cadáver, é finalmente derrotado. Era magia de teletransporte. Embora ele pudesse ver a alma do deus, ela desapareceu rápido demais para que ele pudesse ter certeza de que realmente conseguiu matar o deus necromante. O apoiador o informa que a igreja enviou um relatório e que todos os vestígios da alma do deus desapareceram. Com isso, ele pode ter certeza de que salvou o mundo. Polka recupera suas memórias e finalmente percebe que não é o herói reencarnado, mas, na verdade, o Deus Cadáver. Ele expressa sua gratidão a Misaki por tê-lo levado a um lugar repleto de poder mágico, onde ele pode finalmente ter uma vida pacífica. Ele planeja se tornar o verdadeiro Green Reaper nesse novo mundo. Ele quer continuar a batalha com sua assassina, até perceber que ela está morta e não está fingindo dormir.